Entrando agora na farmacologia, os anticoncepcionais hormonais, eles começam a ser comercializados na década de 60 nos Estados Unidos. Então eles são muito efetivos para impedir a gravidez, são opções terapêuticas importantes, tem uma variedade de componentes diferentes, doses, esquemas terapêuticos, tem eficácia alta, mas também tem efeitos adversos, que podem variar, obviamente, com as preparações, tá certo? Então qual é o objetivo de uma terapia de anticoncepcionais orais? Normalmente, eles podem ser comercializados em combinação, estrogênio com progestogênio. Qual é a ideia? O estrogênio vai fazer uma alça negativa na adenopófise. Para quê? Para diminuir a liberação de FSH. E a progesterona vai fazer uma alça negativa na adenopófise para diminuição da liberação de LH e no hipotálamo para diminuição da liberação de hormônio liberador de gonadotropinas, tá certo? Então você inibe a ovulação, não vai ovular, primeiro porque não tem FSH, não tem amadurecimento de folículo, tá certo? Não tem LH, tá? Então não tem extrusão do óvulo, se esse folículo for selecionado. E não tem hormônio liberador de gonadotropina, logo não tem FSH nem LH. O que mais? O muco cervical, por efeito progestogênio, ele fica mais espesso e hostil, a gente não viu? Ele impede a espermomigração. O que mais? O endométrio fica menos receptivo para implantação. E alteração aonde? No transporte ovular tubário, nas tubas uterinas, tá certo? Por efeitos de estrogênios e progesterona. O estrogênio inibe a liberação de FSH, impede o desenvolvimento do folículo e impede a ovulação. Também altera o transporte ovular tubário. E o progestogênio diminui a liberação de LH, não tem também ovulação, torna o muco mais espesso e hostil, o endométrio menos receptivo. E existem os componentes que são exclusivos da presença de progestogênio. Tá? É uma progestina, que é componente daquele, por exemplo, as mini pílulas são feitas só de progestinas. Então é importante porque você impede a liberação do LH, mas também você muda o muco cervical, você muda a característica do endométrio, tornando-o menos receptivo, certo? Dos combinados, anticoncepcionais combinados, que tem o estrogênio e a progesterona, o que é importante lembrar? Que tem métodos diferentes, trifásico, bifásico, monofásico. Por que é trifásico, bifásico, monofásico? O monofásico são concentrações iguais de progesterona e de estrogênio ao longo do ciclo. Então, se forem comprimidos de ciclos de 28 dias, o monofásico, durante 21 dias, são doses fixas de estrogênio e progesterona. Não varia. Tá? O trifásico já tem variações ao longo do ciclo. Então, vamos dizer, do dia 1 ao dia 5, uma concentração X de progesterona, uma concentração Y de estrogênio. Do dia 5 ao dia 10, ou dia 15, tal. Do dia 15 ao dia 20, tal. A variação tal. Isso fica mais próximo do que é a variação hormonal ao longo do ciclo normal de progesterona e estrogênio, tá certo? Dos efeitos adversos, como eu disse, tem vários efeitos adversos. Lógico que a gente está trabalhando com hormônios, né? Então tem que ter efeitos adversos. Dos efeitos adversos, o que a gente vai observar? A pílula combinada, por efeito de estrogênio, a gente vê cefaleia transitória, edema, tá? Náuseas, muitos provocam náuseas e vômitos. Por efeito progesterona, ganho de peso, alteração de pigmentação da pele, acne. Tá? Estrogênio, doenças tromboembólicas, tá? Infarto miocárdio, acidente vascular cerebral. Câncer de mama é indicativo para não prescrição. Tá? São as contraindicações fundamentais, já vou passar nelas, mas câncer de mama é uma contraindicação para o uso de anticoncepcionais orais, tá certo? O que mais? Agora, quais são os efeitos benéficos? Reduz a incidência de gravidez, que se for usado corretamente, tá? Tem um alto poder de inibição. Os ciclos menstruais que são irregulares podem se tornar regulares, com diminuição do sangramento, com diminuição do tempo do sangramento. E a diminuição da frequência e intensidade cólicas menstruais também é empregada. São os principais efeitos benéficos, tá certo?
Quais são as contraindicações absolutas? Isso tem que anotar, não pode esquecer. Eu botei em vermelho, é importantíssimo, tá? Câncer de mama, confirmado ou suspeito. História familiar de câncer de mama não deve ser prescrito, não deve ser utilizado, é uma contraindicação. Doenças tromboembólicas, tá certo? Não deve, o componente estrogênico, ele favorece a síntese de proteínas que participam da cascata da coagulação, então não deve ser prescrito, tá? Hepatopatias agudas ou crônicas, hepatopatias, doença vesicular e aleitamento em menos de 6 meses, lembrando que os hormônios eles diminuem a lactação, principalmente o componente estrogênico, tá certo? Mas não tem só os anticoncepcionais orais, a gente tem outras preparações, por exemplo, tem o injetável mensal, que é uma preparação que contém uma progesterona, uma progestina com um estrogênio. Tá? Por que é legal dele? É principalmente em pacientes que tendem a esquecer as pílulas orais combinadas. Agora tem efeitos adversos também, sangramento irregular, esse sangramento não tem como reverter o efeito, então vai ficar um mês, caso aconteça, ou algumas semanas, com sangramento irregular, tá certo? E qual é a limitação principal? O pessoal treinado para aplicar e medo. Muitas pacientes relatam medo de injeção, então rejeitam esse método. Tá? Dos métodos progestágenos, a gente tem as mini-pílulas, tá? Levonorgestrel, noretesterona, que são importantes, são úteis, que contém só progesterona, diminui, qual é o mecanismo de ação? Altera o muco, ele fica mais espesso, diminui a espermomigração, alterações endometriais, impedindo a implantação, diminuindo a motilidade e secreção das trompas, tá certo? E, claro, a inibição da ovulação nesses métodos é variável, tá? Eles nem todos são anovulatórios. Por exemplo, o DIU não é anovulatório. O implante subdérmico e o injetável trimestral são anovulatórios. As mini-pílulas vai depender. O componente desogestrel, ele é o mais anovulatório dos três. Tá? Mas não pode esquecer de dizer o seguinte, a eficácia é bem alta. Tá? O que tem de efeito indesejável? Sangramentos irregulares, náuseas, acne. Tá? E qual é a vantagem? Pode ser administrada após o parto, porque não interfere com a lactação, o levonorgestrel e a noretesterona. Tá certo? Aqui algumas preparações de mini-pílula, progestágenos. Lembro que o desogestrel é que apresenta maior eficácia por ter um efeito inibitório maior sobre a ovulação, tá? Comparado aos outros. Dos anticoncepcionais injetáveis trimestrais de progestágeno, a medroxiprogesterona é administrada por via intramuscular, 150 mg. Tem vantagens porque pode ser usado em lactentes. Tem efeitos adversos. A menorreia nem sempre é considerada um efeito adverso. Tem mulheres que adoram a ideia da menorreia. Tá? O ganho de peso, claro, vira um efeito adverso. A cefaleia, as náuseas. Tá? Tem componentes progestágenos que são androgênicos. Uns mais, outros menos. E tem componentes de progesterona que são antiandrogênicos. Então, numa menina, numa mulher que já tenha características de excesso de androgênios, com hisurtismo, por exemplo, tem que se optar por uso de um progestágeno que seja antiandrogênico, tá certo? Isso é importante lembrar. Do implante subdérmico de progestágeno, tá? Que é uma outra aplicabilidade, é o implante levonorgestrel, tá? Que é colocado adequadamente, tem que ser de pessoal treinado para colocar o implante. Ele bloqueia o pico de LH, altera o muco, atrofia o endométrio e pode obter-se nas usuárias a menorreia por até 3 anos, tá certo? E qual é o efeito adverso mais característico? É o spotting. O que é o spotting? Spotting é um sangramento irregular, tá certo? Quais são as contraindicações para essas preparações de progestágenos? Praticamente as mesmas. Câncer de mama, doença tromboembólica, hepatopatia aguda. Tá? É importante anotar isso, gravar isso. Tá? Anticoncepção de emergência.
Anticoncepção de emergência, é importante a gente focar no seguinte. Há situações, há uma regulamentação, uma normatização, Conselho Federal de Medicina, os órgãos regulamentadores, FIGO, FDA e outros, Organização Mundial da Saúde. A anticoncepção de emergência ela pode ser utilizada numa falha do método de emprego do método de anticoncepcionais orais, no esquecimento, em situações de violência sexual também pode ser utilizado. Mas o que é importante eu ressaltar aqui? Que esse método ele não deve ser usado de forma planejada, previamente programado, ou substituir um método anticonceptivo de rotina. Ele não pode virar uma rotina. Primeiro que ele perde o efeito, e não é a característica desse método. Tá? Para que serve esse método? Ele é um contraceptivo pós-coito, que deve ser preferencialmente tomado até 72 horas após o ato sexual. Tá? Ele tem doses de estrogênio com progestágeno e tem uma eficácia de até 75% se tomado no tempo certo. Tá? E tem efeito adverso. Principais efeitos adversos, náuseas e vômitos. Tá? Qual é a ideia? Esse método não é abortivo. Ele não é abortivo. Ele altera a motilidade tubária, interfere na função do corpo lúteo e não tem efeito abortivo. Há duas formas, dois métodos que podem ser usados como anticoncepção de emergência. Um método de pílula de levonorgestrel, tá? Que pode ser feito duas doses de 0,75 mg durante o dia, tá? Ou uma dose única de 1,5 mg. É melhor e mais seguro. Esse método não reage com a terapia antirretroviral. E o método USP, que é um método que contém levonorgestrel e um estrógeno, tá? Que é tomado, duas tomadas, 12 horas. Tá? O limite é até 5 dias após o ato. O problema é o seguinte, o método mais eficaz é o método levonorgestrel, como vocês podem ver aqui na tabela do Ministério da Saúde. Ó. Ele tem mais eficácia, mas observa pelo tempo. Quanto mais tempo passa, menor a eficácia. O USP tem menos eficácia que ele. E vai piorando a eficácia também quanto mais o tempo passa. Então tem que ser tomado o quanto antes. Tá certo? Por quê? O mecanismo vai depender da fase do ciclo. A eficácia, melhor dizendo. Depende da fase. Se for na primeira fase, se for antes do pico do LH, altera o desenvolvimento do folículo. Lembra que a progesterona faz aquela alça de feedback negativo, ou impede, ou retarda a ovulação. Se for na segunda fase, modifica a viscosidade do muco, impede ou dificulta a espermomigração. O problema é se for próximo da ovulação. Normalmente, próximo à ovulação, há uma falha. Tá certo? Ficou entendido isso? Então vamos fechar com ocitócitos e tocolite. O que são os ocitócitos? Os ocitócitos são análogos da ocitocina. A ocitocina é um hormônio liberado pela neurohipófise que é responsável pelo aumento das contrações uterinas necessárias na hora do parto. Tá certo? Então qual vai ser o objetivo dos ocitócitos? São os análogos da ocitocina. Estimular, induzir o trabalho de parto. Ok? Contém hemorragia pós-parto, dilatação do colo, indução de aborto. Tá? Dos indutores de aborto, eu vou falar para você o Citotec, que é um análogo do misoprostol, tá? Que é análogo do misoprostol não, que é o misoprostol, que é análogo da prostaglandina E1 e que vai ser importante para estimular. As prostaglandinas são estimulantes da contração, tá? Do músculo liso uterino, então é importante. A ocitocina, obviamente, a ocitocina sintética, tá? É importante. E os tocolíticos, o que é o tocolítico? Tocolítico é o trabalho inverso. Se em um você induz, o tocolítico diminui essa contratilidade, essa motilidade uterina. Dessas drogas, os inibidores, os AINE, o celecoxib, por quê? Inibidor de prostaglandina, da síntese de prostaglandina, tá? Os agonistas beta-2, terbutalina, ritodrina, salbutamol, tá? Sulfato de magnésio, tá certo?
progesterona e os derivados. Então vão inibir as contrações e são utilizados para prevenir parto prematuro. Tá? A ocitocina aumenta na bioeletrogênese do músculo liso, aumenta a amplitude e a frequência de estímulo. Então a salva de potencial superposto uma onda de ativação. Tá? Isso é importante. Regulação da contratilidade uterina, a inervação. Como é que é regulada essa contratilidade? Por parasimpático, acetilcolina por M3 aumenta as contrações uterinas. E simpático, alfa, receptor alfa aumenta as contrações e beta 2 diminui, até por isso é um tocolítico. Tá? Importante. No útero não gravídico, a primeira parte do ciclo, a fase lútea, com a menstruação tem regulação hormonal, que a gente pode ver os efeitos da progesterona e do estrogênio. Progesterona diminui o automatismo, a frequência, amplitude e excitabilidade de contrações espontâneas, diminui o efeito da ocitocina, e o estrogênio aumenta, é o contrário, tá certo? A ocitocina, a estrutura da ocitocina, então a sintética, são preparações parenterais em ampolas e frasco-ampola, tá? Quais são os principais efeitos da ocitocina? No final da gravidez, em baixas doses, aumenta a frequência e amplitude das contrações, tá? Em altas doses, contrações tônicas, mantidas, tá certo? Indicações: induzir ou acelerar o trabalho de parto, quando há dilatação cervical, tá certo? Prevenir a hemorragia pós-parto ou atonia uterina e facilitar a lactação, tá? Quais são os problemas, efeitos adversos? Hipertonia uterina, ruptura do útero, descolamento da placenta, tá? Hipotensão é possível, tá? Edema, e o feto, sofrimento fetal, que é a hipóxia, tá certo? Os análogos da prostaglandina, de novo eu destaco o Citotec, tá? O dinoprost também, que é análogo da prostaglandina PGF2-alfa, tá? Carboprost, tá? Dinoprostona, aí análogo da prostaglandina E2. No útero não gravídico, dismenorreia, tá? Os efeitos do útero gravídico no final da gestação, contrações uterinas. Lembrando que o Citotec é uma das drogas mais utilizadas para abortos, tá? Clandestinos, tá? Induzidos. Então isso é importante. Indicações: indução do aborto durante a 12ª e 20ª semana de gestação, conter hemorragia pós-parto, tá? De efeito adverso: hipertonia uterina, náusea, vômito, diarreia, rubor, cefaleia, tá? Isso é importante. De novo, cara? Cara. O canal tá gravando, acabou a aula. O que foi agora? Não, agora eu tô aqui avisando pra ela. Assim, ela falou que esqueceu só a de ontem. Mas se ela esqueceu a de ontem, dependendo da época da cartelinha dela, ela toma a de ontem e a de hoje, não tem problema nenhum. Então eu vou aqui avisar pra ela. Então não tem problema nenhum, não vai ser pai. Por enquanto, né? Pois é. É exatamente isso. E vocês aí, tem dúvidas igual ao nosso artista? Então é isso. Nos vemos na próxima aula. Ó. Beijo do mago. Valeu, galera. Far away across the field, the tolling of the iron bell calls the faithful to their knees. You hear the song